CD1 Prólogo 1. A respeito de hobbits. Este livro relaciona-se muito com hobbits e o leitor pode encontrar nas suas páginas muito do caráter e um pouco da história desses seres. Poderão encontrar-se mais informações na seleção do Livro Vermelho da Marca Ocidental, publicado com o título de O Hobbit. Essa história foi extraída dos primeiros capítulos do Livro Vermelho, escrito pelo próprio Bilbo, o primeiro hobbit a tornar-se famoso no mundo em geral, e a que ele chamou Ida e Volta, pois contavam a história da sua viagem ao leste e do seu regresso, uma aventura que posteriormente envolveu todos os hobbits nos grandes acontecimentos dessa era aqui relatados. Muitos, no entanto, desejarão saber mais desse povo extraordinário desde o princípio, enquanto outros talvez não possuam o livro primitivo. Para tais leitores, se coligem aqui algumas notas dos pontos mais importantes da tradição dos hobbits e se recorda, resumidamente, a primeira aventura. Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, que já foi mais numeroso do que é hoje, porque amam a paz, o sossego e a boa terra lavrada. O seu habitat preferido era uma região bem organizada e bem cultivada. Não compreendiam nem compreendem, não gostavam nem gostam de engenhos mais complicados do que um fole de ferreiro, uma azenha ou um tear manual, embora fossem hábeis no manejo de ferramentas. Já nos tempos antigos eram, por norma, desconfiados da gente grande, como nos chamam, e agora evitam-nos com pavor e estão a tornar-se difíceis de encontrar. São finos de ouvido e vivos de visão, e, embora tenham propensão para a obesidade e não se apressem desnecessariamente, são, não obstante, ágeis e ligeiros de movimentos. Possuem desde o princípio a arte de desaparecer rápida e silenciosamente quando se aproximam desajeitadamente indivíduos grandes que não desejam encontrar, a arte que aperfeiçoaram ao ponto de, aos homens, parecer mágica. Mas, na realidade, os hobbits nunca estudaram magia de qualquer espécie, e a sua fugacidade deve-se exclusivamente a uma arte profissional que a hereditariedade e a prática, de par com uma estreita amizade com a terra, tornaram inimitável por raças maiores e mais canhestras. É que são criaturas pequenas, mais pequenas do que os anões, isto é, menos robustas e vigorosas, mesmo quando não são, realmente, muito mais baixas. A sua altura é variável e oscila entre 60 centímetros e 1,20 m, pelas nossas medidas. Agora é raro atingirem os 90 centímetros, mas dizem que têm minguado e que antigamente eram mais altos. Segundo reza o Livro Vermelho, Bandobras Tuk, touro rugidor, filho de Isengrin II, media 1,35 m e era capaz de montar um cavalo. De acordo com todos os registros hobbitianos, só foi ultrapassado em altura por 2 famosos indivíduos antigos, mas este livro trata desse curioso pormenor. Quanto aos hobbits do Shire, a que se referem estas narrativas, no tempo em que viviam em paz e prosperidade, eram um povo alegre. Vestiam-se de cores vivas, com grande preferência pelo amarelo e pelo verde, mas raramente usavam sapatos, pois os seus pés tinham rijas solas coriáceas e apresentavam-se envoltos em cabelo basto e encaracolado, muito semelhante ao da cabeça, que era, em geral, castanho. Por isso, o único ofício pouco praticado entre eles era o de sapateiro. No entanto, tinham dedos compridos e hábeis e sabiam fazer muitas outras coisas úteis e graciosas. Regra geral,
O seu rosto era mais bonacheirão do que bonito, largo, de olhos brilhantes, faces vermelhas e boca sempre pronta a rir, a comer e a beber. E riam, comiam e bebiam com frequência e vontade, pois gostavam de gracejos simples e 6 refeições por dia, quando se podiam dar a esse luxo. Eram hospitaleiros e ficavam encantados com festas e presentes, que davam liberalmente e liberalmente aceitavam. É evidente que, a despeito de posterior desavença, os hobbits são aparentados conosco, muito mais chegados a nós do que os elfos, e até mesmo do que os anões. Em tempos remotos, falavam as línguas dos homens, à sua maneira, claro, e gostavam ou não gostavam das mesmas coisas que os homens. Mas já não se pode descobrir qual é, exatamente, a nossa relação com eles. A origem dos hobbits situa-se no princípio dos tempos, cuja memória se perdeu e esqueceu. Só os elfos ainda conservam quaisquer anais desse tempo desaparecido, mas as suas tradições relacionam-se quase inteiramente com a sua própria história, na qual os homens aparecem raramente e os hobbits nem sequer são mencionados. No entanto, é evidente que os hobbits viveram sossegadamente na Terra-média muitos anos antes de outros povos terem consciência da sua existência. E como o mundo está cheio de estranhas e incontáveis criaturas, aquela gente pequenina parecia ter muito pouca importância. Mas no tempo de Bilbo e Frodo, seu herdeiro, tornaram-se de súbito, embora não por sua vontade, simultaneamente importantes e famosos, e causaram perturbação nos conselhos dos sábios e dos grandes. Esse tempo, a terceira era da Terra-média, já passou há muito, e a forma de todas as terras modificou-se. Mas as regiões onde os hobbits então viviam eram sem dúvida as mesmas onde hoje ainda subsistem, o noroeste do Velho Mundo, a leste do mar. Os hobbits do tempo de Bilbo não conservavam qualquer conhecimento da terra da sua origem. O amor do saber, além da tradição genealógica, estava longe de ser geral entre eles, mas ainda restavam alguns, nas antigas famílias, que estudavam os seus próprios livros e coligiam informações de tempos antigos, de terras distantes, por intermédio dos elfos, dos anões e dos homens. Os seus próprios registros só começavam após a instalação do Shire, e as suas lendas mais antigas dificilmente remontavam a épocas mais antigas do que a dos seus tempos errantes. Torna-se claro, no entanto, com base nessas lendas e na evidência das suas palavras e dos seus costumes peculiares, que, como muitos outros povos, os hobbits tinham, no passado distante, progredido para Ocidente. As suas lendas mais antigas parecem deixar entrever uma época em que habitavam nos vales altos de Anduin, entre a grande floresta verde e as montanhas nebulosas. Já não se sabe ao certo por que motivo empreenderam, mais tarde, a difícil e perigosa travessia das montanhas para Eriador. Os seus anais falam da multiplicação dos homens na terra e de uma sombra que se abateu na floresta e a escureceu a tal ponto que passou a chamar-se Floresta Tenebrosa. Antes da travessia das montanhas, os hobbits já se tinham dividido em 3 raças um tanto ou quanto diferentes: Harfoots, Stors e Fellhides. Os Harfoots eram mais escuros de pele, mais pequenos e baixos, glabros e de pés nus. Tinham mãos e pés perfeitos e ágeis e preferiam as terras altas e as encostas dos montes. Os Stors eram mais entroncados, de constituição mais forte, tinham pés e mãos maiores e preferiam terras planas e margens de rios. Os Fellhides eram mais claros de pele e também de cabelo,
e mais altos e esbeltos do que os outros. Amavam árvores e florestas. Os Harfoots relacionaram-se muito com anões em tempos antigos e viveram longo tempo no sopé das montanhas. Foram os primeiros a partir para o ocidente e erraram por Eriador até ao cume do tempo, enquanto os outros permaneciam na terra erma. Constituíam a variedade de hobbit mais normal e representativa e, de longe, a mais numerosa. Eram os mais inclinados para se fixarem num lugar e foram os que durante mais tempo conservaram o hábito ancestral de viver em túneis e buracos. Os Stores demoraram-se mais tempo nas margens do grande rio Anduin e receavam menos os homens. Demandaram o ocidente depois dos Harfoots e acompanharam o curso do Águas Barulhentas para sul, onde muitos deles permaneceram longo tempo entre Tarbad e as margens da terra das dunas, antes de progredirem de novo para norte. Os Fellowhides, de todos os menos numerosos, eram um ramo nórdico, mais cordiais com os elfos do que os outros hobbits. Tinham mais habilidade para línguas e canções do que para trabalhos manuais e preferiam, de longa data, a caça à agricultura. Atravessaram as montanhas a norte de Rivendell e desceram o rio Horvel. Em Eriador, não tardaram a reunir-se a outras raças que os tinham precedido, mas em virtude de serem um tanto ou quanto mais temerários e arrojados, encontravam-se com frequência à frente de clãs de Harfoots e Stores, como seus chefes ou comandantes. Até no tempo de Bilbo, ainda se notava entre as famílias importantes, como os Tooks e os senhores da Buclândia, a forte ascendência falorrídica. Nas terras ocidentais de Eriador, entre as montanhas nebulosas e as montanhas da meia-lua, os hobbits encontraram tanto homens como elfos. Na realidade, ainda lá habitavam o resto dos Dúnedains, os reis dos homens que tinham vindo por mar da ocidentalidade, mas estavam a extinguir-se rapidamente e as terras do Reino do Norte estavam a tornar-se incultas e ermas. Havia espaço, e de sobra, para os que chegavam, e os hobbits não tardaram a instalar-se em comunidades organizadas. Na sua maioria, os seus povoados primitivos tinham desaparecido e sido esquecidos havia muito, no tempo de Bilbo, mas um dos primeiros a tornar-se importante ainda subsistia, embora reduzido em tamanho, ficava em Bree e na Chitwood circundante, cerca de 65 quilômetros a leste do Shire. Foi, indubitavelmente, nos primeiros tempos que os hobbits aprenderam as suas letras e começaram a escrever à maneira dos Dúnedains, que por sua vez tinham aprendido a arte muito antes com os elfos. Nesse tempo também esqueceram as línguas que porventura tinham usado antes e passaram a falar só a língua comum, o Westron, como se chamava, que era corrente em todas as terras dos reis, de Arnor a Gondor, e em todas as costas do mar, de Belfalas a Lune. No entanto, conservaram algumas palavras suas, assim como seus nomes dos meses e dos dias, e uma grande quantidade de nomes próprios do passado. Mais ou menos por essa altura, a lenda ligada aos hobbits torna-se pela primeira vez história com a contagem dos anos, pois foi no ano 1601 da Terceira Era que os irmãos Fellowhides, Marcho e Blanco, partiram de Bree e, depois de obterem a devida permissão do grande rei de Fornost, atravessaram o acastanhado rio Baranduin, com um grande acompanhamento de hobbits. Atravessaram pela ponte de arcos de pedra, que tinha sido construída no tempo do domínio do Reino do Norte, e ocuparam, para nela habitarem, toda a terra que se seguia, entre o rio e as colinas distantes. A única coisa que se lhes exigia era que mantivessem em bom estado a ponte grande e todas as outras pontes e estradas,
facilitassem o caminho aos mensageiros do rei e o reconhecessem. Nota de rodapé. Grande rei de Fornost, segundo os anais de Gondor, tratava-se de Argeleb II, 20º da linhagem nórdica, que terminou com Arvedui 300 anos depois. Final da nota. Assim começou o calendário do Shire, pois o ano da travessia do Brandevinho, como os hobbits passaram a chamar ao Branduin, tornou-se o ano 1 do Shire e todas as datas posteriores passaram a ser determinadas a partir daí. Nota de rodapé. Assim, os anos da terceira era do calendário dos Elfos e dos Dúnedains calcula-se acrescentando 1.600 anos às datas do calendário Shirense. Final da nota. Os hobbits ocidentais apaixonaram-se, ato contínuo, pela sua nova terra e por lá ficaram, e não tardaram a sair, uma vez mais, da história dos homens e dos elfos. Enquanto houve um rei, foram nominalmente seus súditos, mas, na realidade, eram dirigidos pelos seus próprios chefes e não se metiam absolutamente nada nos assuntos do mundo exterior. Até a última batalha travada em Fornost com o senhor dos feiticeiros de Angmar, enviaram alguns arqueiros em auxílio do soberano, ou pelo menos assim o alegaram, embora nenhuma história dos homens registre o fato. Mas o Reino do Norte acabou nessa guerra e depois os hobbits ocuparam a terra como sua e escolheram entre os seus próprios chefes um barão para assumir a autoridade do rei desaparecido. Viveram durante 1000 anos pouco atormentados por guerras e prosperaram e multiplicaram-se após a peste negra, ano 37 do C do S, até a tragédia do longo inverno e da fome que se lhe seguiu. Pareceram então muitos milhares, mas os tempos de privação, 1158 a 60, já tinham passado havia muito à data desta narrativa, e os hobbits estavam de novo habituados à abundância. A terra era rica e generosa, e embora estivesse havia muito maninha quando a tinham ocupado, antes fora bem amanhada e o rei tivera lá, em tempos idos, muitas quintas, trigais, vinhedos e florestas. Ocupava uma extensão de 40 léguas das colinas distantes à ponte do Brandevinho e de 50 dos urzais do lado norte aos pântanos do lado sul. Os hobbits chamaram-lhe o Shire, como sendo a região em que se exercia a autoridade do seu barão e uma zona de vida bem organizada. E aí, nesse aprazível canto do mundo, dedicaram-se à bem organizada tarefa de viver e preocuparam-se cada vez menos com o mundo exterior, onde negras coisas se movimentavam, até se convencerem de que a paz e a abundância eram a norma da Terra-média e o direito de toda a gente sensata. Esqueceram, ou ignoraram, o pouco que alguma vez tinham sabido dos guardiões e os esforços dos que tornavam possível a longa paz do Shire. Estavam, de fato, protegidos, mas havia muito que tinham deixado de se lembrar disso. Nunca, em período algum, os hobbits de qualquer espécie tinham sido aguerridos ou lutado entre si. Nos tempos antigos, tinham, evidentemente, sido obrigados a lutar para subsistirem num mundo difícil, mas no tempo de Bilbo isso constituía história muito antiga. A última batalha travada antes de esta narrativa começar, e na realidade a única jamais travada adentro das fronteiras do Shire, era anterior à memória dos vivos. Tinha sido a Batalha dos Campos Verdes, no ano 1147 do C do S, na qual Bandobras Took pusera em debandada uma invasão de orcs. Até o clima se tornara mais ameno e os lobos, que outrora tinham descido, esfaimados do norte, nos agrestes invernos brancos,
não passavam já de motivo de histórias contadas pelos avós. Por isso, embora existissem ainda algumas armas no Shire, eram utilizadas na sua maioria como troféus, penduradas por cima das chaminés ou nas paredes, ou então reunidas no museu de Michael Delving. Chamava-se ao museu a Casa Matton, pois os hobbits davam o nome de Matton a todas as coisas para as quais não tinham utilidade imediata, mas de que não desejavam desfazer-se. As suas habitações tinham tendência para ficar atravancadas de Mattons, e muitos dos presentes que passavam de mão em mão eram desse gênero. Apesar de tudo, a paz e o sossego tinham permitido àquele povo continuar a ser curiosamente resistente. Se as coisas chegassem a tal ponto, verificar-se-ia que eram difíceis de atemorizar ou matar. Talvez fossem tão irredutivelmente amigos de coisas boas porque podiam, quando necessário, passar sem elas e sobreviver aos maus tratos do desgosto, dos inimigos ou do tempo de uma maneira que surpreendia quantos os não conheciam bem e não viam mais do que os seus ventres e as suas caras de bem alimentados. Embora dificilmente brigassem e não matassem nenhum ser vivo por desporto, eram denonados, quando em apuros, e se a necessidade a tal obrigava, ainda sabiam manejar as armas. Disparavam bem com o arco, pois possuíam uma visão aguda e tinham boa pontaria. Mas isso não acontecia só com arcos e flechas. Se um hobbit se baixava para apanhar uma pedra, o melhor que o visado tinha a fazer era ocultar-se rapidamente, como muito bem sabiam, por experiência própria, todos os animais que entravam onde não deviam. Todos os hobbits tinham, primitivamente, vivido em buracos no solo, ou assim julgavam, e era em tais abrigos que ainda se sentiam mais à vontade, mas, com o correr do tempo, tinham sido obrigados a adotar outras formas de residência. Na realidade, no Shire contemporâneo de Bilbo, regra geral eram só os hobbits mais ricos ou mais pobres que respeitavam o antigo costume. Os mais pobres continuavam a viver em tocas do tipo mais primitivo, simples buracos, na verdade, apenas com uma janela ou até sem nenhuma. Quanto aos abastados, esses construíam versões mais luxuosas das simples escavações de antanho. Mas não era fácil encontrar locais adequados para esses túneis grandes e ramificados, smeals, como lhes chamavam. Por isso, nas planícies e nas áreas baixas, os hobbits começaram a construir acima do solo, à medida que se foram multiplicando. Efetivamente, até nas regiões montanhosas e nas aldeias mais antigas, como Hobbiton ou Tuckborough, ou na principal cidade do Shire, Michael Delving, nas Colinas Brancas, havia agora muitas casas de madeira, tijolo ou pedra. Estas eram particularmente preferidas por moleiros, ferreiros, cordoeiros e carpinteiros, pois era hábito antigo dos hobbits construir barracões e oficinas mesmo quando tinham buracos para residir. Dizia-se que o hábito de construir casas de quinta e celeiros tivera origem entre os habitantes do Pou, junto do Brandevinho. Os hobbits dessa região, o Fortin oriental, eram indivíduos corpulentos e de pernas pesadas que usavam botas de anão quando o solo estava lamacento. Sabia-se que a maior parte do seu sangue era Storr, como aliás o comprovava a penugem que muitos deixavam crescer no queixo. Nenhum Harefoot ou Fellowhide tinha o mínimo vestígio de barba. Na realidade, os do Pou e da Bucklandia, a leste do rio que posteriormente ocuparam, chegaram na sua maioria ao Shire vindos do sul distante e ainda conservavam muitos nomes peculiares e muitas palavras estranhas que não se encontravam em nenhum outro ponto do Shire. É provável que a arte de construir, como aliás muitas outras, tenha sido aprendida com os Dúnedains.
mas também é possível que os hobbits a tenham aprendido diretamente com os elfos, professores dos homens nos seus primórdios. Os elfos da alta estirpe ainda não tinham renunciado à Terra-média e, nesse tempo, continuavam a habitar nos portos cinzentos para o ocidente e noutros lugares ao alcance do Shire. Nos montes das torres, para lá dos pântanos ocidentais, ainda se viam 3 torres élficas de tempos imemoriais. Brilhavam muito ao longe, ao luar, e a mais alta era a que ficava mais distante, isolada no cume de um monte verde. Os hobbits do Farthing ocidental diziam que se podia ver o mar do alto dessa torre, mas que, se soubesse, nunca nenhum hobbit a escalara. Aliás, poucos hobbits tinham jamais visto o mar ou nele navegado, e menos ainda tinham regressado para contar a aventura. Na sua maioria, os hobbits consideravam até mesmo os rios e os pequenos barcos com profunda apreensão, e só um número muito reduzido sabia nadar. À medida que a idade do Shire foi aumentando, foram falando cada vez menos com os elfos, ganharam-lhes medo e tornaram-se desconfiados daqueles que com eles lidavam. E o mar tornou-se uma palavra de medo entre eles, um símbolo de morte, e aprenderam a voltar o rosto aos montes ocidentais. A arte da construção poderá ter sido aprendida com os elfos ou com os homens, mas os hobbits exerciam-na à sua maneira. Não tinham simpatia por torres. As suas casas eram em geral compridas, baixas e confortáveis. As de tipo mais antigo não passavam até de imitações construídas de esmiels, com telhado de erva seca, palha ou placas de turfa, e com paredes um tanto ou quanto abauladas. Essa fase pertencia, no entanto, aos primeiros tempos do Shire, e a construção hobbitiana modificara-se havia muito, aperfeiçoada com engenhos aprendidos por intermédio dos anões ou descobertos por eles próprios. A característica principal subsistente da arquitetura hobbitiana era uma preferência por janelas redondas e até mesmo por portas redondas. As casas e os buracos dos hobbits do Shire eram com frequência grandes e habitados por grandes famílias. Bilbo e Frodo Baggins eram, como solteiros, um caso muito excepcional, como aliás lhe acontecia em muitos outros aspectos, como por exemplo a sua amizade com os elfos. Às vezes, como no caso dos Tooks, dos grandes Smeals, ou dos Brand Bucks da mansão Brand, muitas gerações de parentes viviam juntas em relativa paz, numa residência ancestral de múltiplas ramificações. Aliás, todos os hobbits eram tribalistas e tinham grande cuidado em estar ao par do seu parentesco. Elaboravam grandes e complicadas árvores genealógicas com inúmeros ramos. Nas relações com os hobbits, é importante ter em mente quem é parente de quem e em que grau. Seria impossível incluir neste livro uma árvore genealógica que incluísse sequer os membros mais importantes das famílias mais importantes coevas destas narrativas. As árvores genealógicas do fim do Livro Vermelho da Marca Ocidental constituem por si só um pequeno livro e só os hobbits não acham tremendamente enfadonhas. Os hobbits encantavam-se com tais coisas, se eram exatas. Adoravam ter livros cheios de coisas que já sabiam, ali bem explicadinhas e sem quaisquer contradições. A respeito de erva de cachimbe. Há uma outra coisa relacionada com os antigos hobbits que deve ser mencionada, pois trata-se de um hábito surpreendente. Absorviam ou inalavam, através de cachimbos de barro ou madeira, o fumo das folhas a arder de uma planta a que chamavam erva de cachimbo, ou folha, provavelmente uma variedade de nicotiana. Uma grande dose de mistério envolve a origem deste costume peculiar, ou arte, como os hobbits preferiam chamar-lhe. Tudo quanto se conseguiu descobrir a tal respeito, na antiguidade, foi compilado por Meriadoc Brandbuck, mais tarde senhor da Bucklândia. E como ele e o tabaco do Farthing Meridional representam um papel na narrativa que se segue, devem citar-se as suas observações na introdução da Tradição Herbórea do Shire, da sua autoria. Esta, diz,
É a única arte que podemos certamente reivindicar como nossa própria invenção. Desconhece-se quando os hobbits começaram a fumar.